Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cristiano Nunes e hoje a equipe da Agrovet Concursos está aqui para apresentar para vocês o edital da Emater de Minas Gerais, cujas provas serão elaboradas pela Fundep. Então vamos direto à apresentação sem enrolação. Então nós vamos analisar o edital da Emater de Minas Gerais. O edital foi lançado agora no último dia 29 de julho de 2026. Daqui a pouco nós vamos ver que ele, apesar de ser lançado nessa data, foi lançado de forma incompleta. Então, o item 1.3 do edital traz aqui o quadro de distribuição das etapas por emprego público e critérios. Então, a primeira coisa que nós temos, a primeira etapa vai ser a prova objetiva, né? A prova objetiva para todos os empregos públicos de responsabilidade da Fundep, a Fundep que vai elaborar a prova, de caráter eliminatório e classificatório. E aí depois tem a heteroidentificação para os candidatos que se inscreverem como negros, né, a avaliação biopsicossocial para as pessoas com deficiência e os procedimentos pré-admissionais para todos os aprovados. Muito interessante aqui que esse edital não prevê prova discursiva. Então, a seleção toda vai ser feita em cima da prova objetiva. Então, é muito importante vocês estarem preparados para essa prova objetiva. E nós vamos ver daqui a pouco, vocês têm um longo prazo para se preparar para essa prova. Está bem interessante esse concurso. Aí aqui no item 1.4 do edital, faz referência a esse anexo 6 aqui, que será publicado até o dia 17 de agosto, né, que trata do conteúdo programático e das referências bibliográficas. E aqui onde serão disponibilizados esse material. Primeira coisa, aquela questão que eu falei do edital está incompleto, é essa aqui, porque o edital foi lançado, né, no dia 29 de julho, mas sem o conteúdo programático e sem as referências bibliográficas, que vão ser lançadas dentro desse prazo aí. Então vocês efetivamente assim, não sabem o que estudar ainda, né? do conteúdo programático, principalmente da parte específica que não foi listada. A parte básica, né, se vocês pegarem outras provas da Fundep, vocês já conseguem ter uma boa noção do que será cobrado. E muito interessante aqui nesse edital essa questão aqui de que eles vão fornecer as referências bibliográficas. Isso é uma coisa muito cobrada das organizadoras para vários concursos, né, que elas coloquem no edital as referências bibliográficas que elas vão utilizar para elaborar as questões, né, até para depois vocês terem condições de forma mais robusta para questionar os gabaritos das questões eventualmente. Então, eles vão fornecer o conteúdo bibliográfico e vão fornecer as referências bibliográficas. Então, vocês vão saber efetivamente que material que vocês devem estudar, né, se vocês quiserem ter uma maior chance de sucesso. Aí o item 2.1 do edital traz os empregos públicos e os requisitos para cada cargo. Então aqui é a primeira parte mais interessante para vocês, que chama a atenção. Então o primeiro que nós destacamos vale aquela questão, né, que isso aqui é um recorte que nós estamos fazendo do edital. A obrigação de vocês depois é lerem todo o edital. A nossa obrigação aqui é trazer os pontos mais importantes, né, e o que nós consideramos mais relevantes. Então, voltando aqui. Então, aqui nós temos o cargo de extensionista agropecuário 1, que é o cargo de nível médio, para técnico em agropecuária ou técnico agrícola, tem que ter o registro no conselho, tem que ter carteira nacional de habilitação, então quem não tiver ainda já é bom ir atrás, e a disponibilidade para ser lotado em qualquer município de Minas Gerais, e disponibilidade para viajar também. Então, são os requisitos do cargo. A quantidade de vagas para técnico agrícola, técnico agropecuária é bem grande, são 60 vagas para ampla concorrência, mais 9 para PCD e 19 para negros e pardos. A lotação vai ser feita em qualquer cidade do estado de Minas Gerais. Como é que funciona esses editais quando são feitos dessa forma? Você faz o concurso, né, você sendo aprovado, você vai ser ranqueado numa lista, né, conforme a sua nota que você obtiver nessa prova objetiva aqui. A partir disso, quando chegar lá no momento da nomeação, a Emater vai disponibilizar uma lista de municípios, né, que estão disponíveis para lotação. E os melhores ranqueados, na sequência, vão escolhendo as suas vagas, né, e vão sendo lotados. Ou seja, o primeiro colocado do concurso vai ter todo o cardápio com essa quantidade de vagas para poder escolher. Ele escolhe a dele, então ele ocupou uma vaga. O segundo já escolhe todas as vagas disponíveis, menos aquela vaga escolhida pelo primeiro, e assim sucessivamente. Então, quanto melhor a colocação de vocês no concurso, melhor, até para vocês garantirem uma lotação melhor no concurso em cidades melhores e em municípios que sejam do interesse de vocês. Aqui agora nós temos as vagas para engenheiro agrônomo e veterinário. Para engenheiro agrônomo são 9 vagas para concorrência,
uma vaga para PCD e 3 vagas para negros e pardos. E veterinário, uma vaga. Só que tem uma coisa muito interessante aqui, que é essa questão que está prevista aqui no item 1.6 do edital. Este concurso terá validade de 2 anos, contados da data de publicação e homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, como é que funciona esse concurso normalmente? Eles vão fazer o concurso agora, né, a homologação vai ser o ano que vem, a partir da data de homologação, nós vamos ver mais para frente, aí começa a contar a validade do concurso. Então, a validade dele é de 2 anos, e normalmente eles prorrogam esses concursos por mais 2 anos. Então, eles vão ter uma lista de pessoas para poder chamar durante um período de 4 anos. Aquelas vagas que nós vimos anteriormente, essas vagas aqui, essas 60, por exemplo, né, como já saiu a quantidade de vagas no edital, essa quantidade de pessoas aqui eles vão ter que chamar por obrigação legal, que está previsto no edital. Chamar quando? Durante o período de validade do concurso. Mas logicamente, como é um déficit, eles estão fazendo concurso agora, essas vagas eles vão chamar com certa celeridade. Mas depois disso entra essa questão do item 2.11 aqui. Durante o prazo de validade do concurso, poderão surgir novas vagas, além daquelas inicialmente previstas, que foi aquela que nós vimos no slide anterior. Hipótese em que a convocação de candidatos aprovados observará a ordem de classificação e necessidade da Emater. Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Que eles vão chamar necessariamente aquela quantidade de vagas que nós vimos anteriormente, né, e que aquilo é obrigação legal. E que durante o prazo de validade do concurso, esses 2 anos mais 2 anos, à medida que for surgindo vagas, pessoas se aposentando, falecendo, eles têm a possibilidade de chamar novos candidatos aprovados a partir da lista que ficaram fora daquele número de vagas inicialmente previsto. A Emater de Minas Gerais lançou um novo edital e as provas serão realizadas em novembro. Portanto, este é o momento de intensificar a preparação, principalmente porque a banca organizadora será a Fundep. Pensando nisso, a Agrovet Concursos preparou uma apostila direcionada aos candidatos aos cargos de técnico agrícola e técnico em agropecuária. O material reúne 110 questões aplicadas pela própria Fundep, todas acompanhadas de gabarito e comentários sintéticos, elaborados com linguagem clara, técnica e objetiva. Você poderá estudar conteúdos como solos, adubação, irrigação, culturas agrícolas, mecanização, agricultura orgânica, produção animal, forragicultura, sanidade, biossegurança e entre outros conteúdos importantes. Além de explicar a resposta correta, os comentários apontam os erros das demais alternativas e destacam as principais pegadinhas da banca. Esta é uma excelente oportunidade para conhecer o estilo de cobrança da Fundep, revisar os assuntos mais importantes e chegar à prova da Emater MG com muito mais segurança. Não deixe a preparação para a última hora. Acesse o link que está nos comentários ou o QR Code que aparece na imagem e adquira sua apostila. Os aprovados nesse concurso vão ser contratados sob o regime da CLT, serão seletistas, que é o regime de trabalho da Emater de Minas Gerais, e que também era o regime de trabalho da Emater do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei lá. Os benefícios. Os empregados admitidos farão jus a benefícios da Emater. Quais são os benefícios? Vão ter direito a plano de saúde, vão ter direito a plano odontológico, vão ter direito à previdência privada, vão ter direito a seguro de vida e ainda vão ter um vale alimentação. E o vale alimentação com um valor bem significativo, de R$ 125 por dia. Aqui nós temos a apresentação do valor da inscrição, no item 521 do edital. A inscrição para os candidatos de nível médio, técnica agrícola e técnica em agropecuária, será de R$ 80. E os de nível superior, engenheiro agrônomo e veterinário, de R$ 100. Não está um valor bem razoável o valor da inscrição. Aqui é uma coisa interessante, esse edital ele foi lançado, como eu falei para vocês, foi lançado agora no final de julho, ainda é um edital incompleto, que ainda não foi lançado o conteúdo programático, mas ele já colocou que a inscrição vai ser feita, a inscrição será aberta no dia 30 de setembro, e o encerramento da inscrição no dia 30 de outubro. Vai ficar aberto durante um mês, então. Aí eles colocam nesse item 522 uma coisa muito importante que vocês devem considerar. Toda essa lista aqui é muito importante. Primeira coisa, aquilo que eu falei para vocês, ler atentamente o edital. Vocês não podem considerar que vocês conhecem todo o edital apenas por esse vídeo que nós estamos fazendo, que é um vídeo resumido do edital. Vocês têm que ler o edital, a obrigação de vocês
inclusive é uma obrigação que está prevista no próprio edital. Naquele período que nós falamos ali de 30 de setembro a 30 de outubro, vocês devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, né, no site. E nesse momento que vocês vão escolher a cidade de realização das provas. Então, nesse período de 30 de setembro a 30 de outubro, vocês vão acessar o site, preencher o formulário e escolher onde vocês vão realizar a prova. Daqui a pouco nós vamos ver quais as cidades que estão disponíveis para a realização das provas. Vão gerar e imprimir o DAI, que é o documento para pagamento, efetuar o pagamento até o dia 30 de outubro. Então, eventualmente, se você deixar para fazer a inscrição no último dia, no dia 30 de outubro, nesse mesmo dia você tem que fazer o pagamento, né? É muito importante vocês, logo que fizerem a inscrição, já efetuarem o pagamento, porque, por incrível que pareça, é muito comum pessoas fazerem a inscrição e esquecerem de fazer o pagamento, né? Depois, quando sai a lista dos candidatos efetivamente inscritos no concurso, o nome da pessoa não aparece e ela vai se dar conta de que não foi feito o pagamento. O item 5.2.17. A lista de inscritos deferida será disponibilizada para download do arquivo nos endereços eletrônicos da Emater e da gestão de concurso. Então, isso aqui eles estão falando que depois que encerrado o período de inscrições, que é que nós vimos lá que era até o dia 30 de outubro, vai ser disponibilizada uma lista das pessoas que efetivamente foram inscritas. Então, vocês têm que conferir nessa lista se o nome de vocês está lá. Senão, se vocês fizerem a inscrição corretamente e efetuar o pagamento, e o nome de vocês eventualmente não aparecer nessa lista, vocês têm que entrar em contato com a banca organizadora com urgência, né, para poder ajustar isso para que seja feita essa correção. Mas é obrigação de vocês fazer essa conferência. A Agrovet Concursos adverte: clicar no like não faz seu dedo cair. Dê um like, por favor. Comprovação da inscrição. Isso aqui agora estão falando como você comprovar que efetivamente você está inscrito no concurso. A comprovação da inscrição será feita pela impressão pelo próprio candidato, então vocês, do cartão de convocação individual, que é o que eles chamam de CCI. Nesse cartão vai conter a data, o horário, o local de realização da prova, e esse cartão vai ser publicado até 5 dias antes da data prevista para aplicação. Então vocês vão ter que entrar lá 5 dias antes das provas no site, né, e gerar esse cartão de convocação individual de vocês, né, com essas informações de data, horário e local de realização da prova. E aqui, novamente, eles afirmam que é inteira responsabilidade do candidato acessar o endereço eletrônico e consultar as informações relativas ao cartão. Então, é obrigação de vocês isso aqui. Então, vocês vão fazer a inscrição, vão pagar a inscrição, e 5 dias antes da prova vocês vão entrar no site e vão gerar esse cartão de convocação individual de vocês. E de preferência, imprimir ele e levar impresso no dia da prova. Data, local e turno de aplicação da prova. Então a prova objetiva será aplicada no dia 29 de novembro. Ou seja, vocês têm muito tempo para poder se preparar para essa prova, né? Foi um edital que eles abriram com um bom prazo de antecedência, apesar de ainda não ter largado o conteúdo programático da prova, né, mas que vai ser lançado nos próximos dias, e que vocês têm um prazo significativo para a preparação até a prova, né? É um dos raros concursos com prazo tão longo assim de preparação. Agora aqui os municípios onde vão ser realizadas as provas. E aí aqui vocês têm que ver o município que fica mais fácil para vocês, mais próximo de vocês, né? Então as provas vão ser realizadas em Belo Horizonte, Alfenas, Almenara, Ipatinga, Patos de Minas, Montes Claros e Viçosa. Então são esses os locais de realização da prova. A duração das provas. A prova terá duração de 4 horas. Então, quando começar a prova, durante 4 horas ininterruptas é o prazo para vocês realizarem a prova. Lembrando que não tem prova discursiva. As provas para todos os empregos serão realizadas em turno único. Então, são 4 horas corridas. Não vão ser picadas. Não vão ser uma parte de manhã e uma parte à tarde, né? Provavelmente vai ser tudo corrido, provavelmente tudo pelo turno da manhã ou tudo tudo no turno da tarde. E aqui, novamente, eles reafirmando que a confirmação da data, local e horário de aplicação da prova será disponibilizadas no cartão de convocação individual a partir do dia 23 de novembro, né, que é aquele prazo que eles colocaram de antecedência da prova. Então, a obrigação de vocês no dia 23 de novembro em diante, né, antes da prova, é entrar no site e gerar o cartão de vocês. A Emater de Minas Gerais lançou um novo edital com oportunidades para engenheiro agrônomo e as provas serão realizadas em novembro. E atenção, a banca organizadora será a Fundep.
Para ajudar você a se preparar de maneira direcionada, a Agrovet Concursos desenvolveu uma apostila com 120 questões de agronomia aplicadas pela própria Fundep. Todas as questões apresentam gabarito e comentários sintéticos, que explicam a resposta correta, identificam os erros das demais alternativas e destacam as principais pegadinhas da banca. O material aborda temas como solos, adubação, irrigação, fitopatologia, entomologia, culturas agrícolas, agrotóxicos, mecanização, topografia, conservação ambiental e manejo florestal, entre outros conteúdos importantes. Ao estudar por questões anteriores, você conhece o estilo de cobrança da Fundep, revisa os assuntos mais relevantes e desenvolve mais rapidez e segurança para resolver a prova. Não deixe a preparação para a última hora. Acesse o link que está nos comentários ou o QR Code que aparece na imagem e adquira sua apostila. O item 10.3.3 trata que os candidatos deverão comparecer aos locais da prova 1 hora de antecedência, munidos de quê? Então, o que vocês podem levar para a prova? Né? O documento original de identidade oficial com foto. É muito importante vocês cuidarem para levar um documento de identificação válido. Né? A lista dos documentos válidos está no edital. Levar a caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente. A nossa famosa BIC. Então, vocês têm que levar BIC azul ou bique preta, ou as duas cores, né? Pode levar também, preta e azul. Inclusive, eu recomendo que vocês levem mais de uma caneta no dia da prova. Né? No mínimo 2, de preferência 3 canetas, para, se tiver algum problema com a caneta de vocês, vocês não ficarem vendidos no momento de realização da prova. E levar também aquilo que eu falei que vocês devem imprimir, preferencialmente o cartão de convocação individual. Então, vocês vão levar carteira de identidade, canetas, e o cartão de convocação individual. Esse é o material que vocês vão levar para a sala de provas. Aqui eu nem precisaria falar, né, mas vamos falar, porque tem gente que sempre comete esses erros aqui. O 10.3.17 do edital e nos informa o que é proibido vocês levarem para a prova. É proibido levar celular, smartphone, proibido levar qualquer tipo de relógio, digital ou de ponteiro, não interessa. É proibido levar tablet, calculadoras, pendrives, chaves de alarme, inclusive chave de carro com alarme, fone de ouvido. Então essas coisas são proibidas de levar. São coisas óbvias, né? Que vocês não devem levar, mas aqui o edital está sendo bem explícito que não pode levar. E também não será permitido o uso de lápis, lapiseira, nem borracha, nem corretivo, nem marca-texto. Então, principalmente esses últimos aqui, que são materiais que as pessoas normalmente utilizam em casa durante a preparação, né? Em casa, geralmente, você usa lápis, lapiseira, e não usa tanta caneta, que é o que você vai ter que usar no dia da prova. Borracha também, às vezes você usa para apagar ali, quando está estudando, marcações que você fez e apagar. Corretivo marca-texto é muito comum o pessoal usar, né, para destacar palavras importantes ou expressões importantes durante a preparação, mas tudo isso no dia da prova é proibido. Né? No dia da prova é só a caneta. Então vocês têm que se conscientizar disso aqui. O item 10.3.26. O candidato não poderá fazer anotações ou anotações de questões ou informações relativas às respostas no cartão de convocação individual. Então vocês vão, como nós vimos lá, vocês vão levar a identidade, caneta e o cartão, né? Mas esse cartão que vocês vão levar, que vai ser uma folha impressa, vocês não podem usar ele para poder anotar, sei lá, a questão 1 da prova tratava de tal assunto, a questão 2 tratava sobre tal coisa, e fazer observações. Vocês não podem fazer anotações nesse cartão. Do jeito que ele entrou na sala, impresso só com as informações que ele traz, vai ter que sair da mesma forma, não pode ser anotado coisas nele. Eles falam aqui, será permitido ao candidato levar apenas a folha de rascunho, versão do candidato à prova objetiva. Então vai ser uma folha que vocês vão ter que vai ter o caderno de provas e vai ter essa folha de rascunho para vocês poderem marcar a questão 1, alternativa C, a questão 2, alternativa D, e assim sucessivamente, que é o cartão rascunho. Vocês também vão receber o cartão definitivo da prova para poder marcar cada uma das opções que vocês vão entregar para o fiscal no final da prova. Né? Então a única coisa que vocês vão poder anotar, as marcações,
essa folha de rascunho da prova objetiva. O item 10.3.27 traz que o candidato não poderá levar o caderno de questões da prova objetiva, que deverá ser entregue ao fiscal da sala, junto com a folha de resposta objetiva. Então, vocês vão receber lá, durante a prova, o caderno de questões objetiva e vão receber essa folha de rascunho, né, da prova objetiva, e vão receber a folha definitiva da resposta objetiva. E quando vocês forem sair da sala, né, vocês têm que entregar o caderno de provas, não pode levar, e não pode levar, logicamente, a folha onde vocês marcaram o gabarito das questões, o definitivo. Só vão poder levar o rascunho disso aí. O item, reforçando aqui o item 10.4.1, traz que a prova objetiva desse concurso será de caráter eliminatório e classificatório e será aplicado no dia 29 de novembro de 2026. Então, vocês têm um bom prazo de preparação, e como é um concurso bem interessante, vocês têm que aproveitar bem esse prazo para estudar. Inclusive, para quem estiver começando a estudar, aqui no canal do YouTube aqui tem uma série de vídeos que estão sendo publicados, serão 11 vídeos, de como se preparar para a prova de concurso. Eu recomendo que vocês entrem no canal e assistam essa série para poder ajudar vocês na melhor forma de preparar para essas provas. Esse quadro aqui basicamente é para tratar novamente da questão do local das vagas. Vocês podem ver que os 3 cargos que nós estamos explicitando aqui, né, de técnico agrícola, técnico em agropecuária, que é esse código 401, de engenheiro agrônomo e de médico veterinário, né, vocês podem ser lotados em qualquer cidade do estado de Minas Gerais. Ou seja, aquilo que eu falei, vocês vão estudar com afinco até o dia 29 de novembro, vão realizar a prova, vão ser aprovados, e quanto melhor vocês forem nessa prova, vocês vão ser mais bem ranqueados na lista de aprovados. Posteriormente, a Emater vai chamar vocês para serem nomeados, né? E aí, nesse momento, vai ser apresentado para vocês a lista de municípios disponível, né, para lotação imediata. E a partir da classificação de vocês, os melhores ranqueados vão poder escolher as melhores vagas, e essas vagas, à medida que eles forem escolhendo, vão sendo subtraídas da lista e disponibilizadas para os próximos candidatos apenas aquelas vagas remanescentes, até o esgotamento da vaga. Aqui o quadro de provas. Apesar de não ter sido ainda publicado o conteúdo programático, e nem as bibliografias, aqui já está a distribuição da prova de vocês. Então vocês já não têm desculpa para não começar a estudar. É obrigação de vocês já começarem a estudar. Então aqui nós temos para o cargo de nível médio, de técnico, que é o código 401. A prova de vocês vai ser composta por 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de raciocínio lógico e matemática, 10 questões de conhecimentos gerais e 10 questões de conhecimentos específicos. Então, português o conteúdo é o que sempre a Fundep já cobra, né? Não tem o que inventar. Matemática e raciocínio lógico também, certamente a banca já tem um padrão de cobrança desse conteúdo. Conhecimentos gerais, a gente vai ter que aguardar o lançamento do conteúdo programático para ver o que eles vão colocar dentro de conhecimentos gerais. E conhecimento específico é o conhecimento do cargo de vocês. Também temos que aguardar o conteúdo programático, mas vocês já podem começar a estudar, inclusive, né, com a apostila que nós estamos já disponibilizando dessa parte de conhecimentos específicos da banca Fundep. E como é que funciona o peso aqui? Que aqui, vocês podem ver que a parte de conhecimentos específicos serão 10 questões, só que a única que tem peso 2. Como que fica isso dentro da distribuição da prova? Então, a prova de vocês, do 100% de peso da prova, contando que é só a prova objetiva, 40% do peso vão ser os conhecimentos específicos e 60% do peso, distribuído em 20%, para cada um desses três conteúdos. Então, o principal, o peso maior será na parte específica e um peso menor, mas também bastante significativo, nas demais partes. Então, obrigatoriamente, vocês vão ter que estudar português, vão ter que estudar matemática, raciocínio lógico, vão ter que estudar conhecimentos gerais, além, lógico, de estudar muito a parte de conhecimento específico. Nas provas de nível superior, como é que funciona? Serão 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, 10 questões de conhecimentos gerais e 15 questões de conhecimento específico, sendo que as 15 questões de conhecimento específico terão peso 2. Então, a prova para o nível superior, 47% do peso da prova está na parte de conhecimento específico, quase metade da prova. Depois, uma boa parte do peso está em língua portuguesa e o restante está distribuído entre matemática, raciocínio lógico e conhecimentos gerais.
Então, aqui ainda dá para ver que é mais fundamental ainda vocês focarem bastante na parte de conhecimentos específicos e um bom estudo também na parte de língua portuguesa. Logicamente, sem deixar de estudar matemática e conhecimentos gerais, né? É uma prova que ela é muito bem distribuída os pesos. E a quantidade de questão é muito pouca, então vocês não podem... Né, cada questão que vocês acertarem ou errarem no dia da prova vai influenciar muito na classificação final de vocês. E aqui, finalmente, o cronograma previsto para o concurso. Então, o período de inscrições vai ser do dia 10 de setembro até o dia 30 de outubro. A prova vai ser realizada no dia 29 de novembro. E depois da realização da prova, como vocês não vão poder levar os cadernos de questões, eles vão disponibilizar isso no site de alguma forma, né? O prazo para interposição de recurso será do dia 2 a 4 de dezembro. E a interposição de recurso contra gabarito preliminar daquelas questões que eventualmente vocês tenham errado e que caiba recurso de forma efetiva, ou seja, vocês conseguem constatar que a questão foi mal elaborada, que o gabarito de fato não é aquele que a banca lançou, né, mas aqueles que você considera mais justo, ou então que seja uma questão que tenha, por exemplo, possibilidade de 2 respostas, ou seja, uma questão que deveria ser anulada, vocês têm que entrar com recurso, né? A interposição de recurso faz parte do compromisso do candidato no certame. Então, encerramos aqui a apresentação do edital da EMATER de Minas Gerais, que as provas serão realizadas no final de novembro pela Fundação Fundep. Boa preparação para todos. Nós vamos lançar alguns materiais para apoiar vocês na preparação para esse concurso, materiais específicos da Fundep. Forte abraço a todos e bons estudos. A Agrovet Concursos adverte: clicar no like não faz seu dedo cair. Dê um like, por favor.